Olha, na verdade, também é interessante contextualizar. Onde tem aposta, tem corrupção, seja no campo que for. No campo esportivo, também. Isto não é nenhuma novidade. Quando essas casas de aposta chegaram ao Brasil, eu escrevi, sei lá quantas vezes, que em breve teríamos escândalos de manipulação de resultado no Brasil. Por que eu fiz isso? Porque eu sou um gênio, tenho uma visão de futuro, uma perspectiva dos fatos que vão acontecer mais adiante? Não, meramente por uma questão de experiência própria. Experiência própria de quem está há mais de 50 anos nessa estrada e que já viu diversos escândalos no esporte por causa das apostas. Vamos lembrar. Assim, um fato que é conhecido no Brasil inteiro. O jogador que derrotou o Brasil na famosa Copa do Mundo de 82, a triste derrota em Sarriá para a Itália, Paulo Rossi fez os 3 gols da vitória da Itália, 3-2 contra o Brasil, vinha de acabar de ser anistiado, entre aspas, ter a sua pena comutada, porque tinha sido condenado a 3 anos por ter participado de um esquema do que na Itália se chamava de totonero, era a loteria negra, né? Como sempre, né? Há que se pôr a cor negra naquilo que não é bem feito. Muito bem. Depois do Paulo Rossi, no próprio ano de 82, essa capa que vocês estão vendo, a revista Placar, que eu então dirigia, depois de uma reportagem que levou 1 ano para ser feita pelo repórter Sérgio Martins, denunciou a existência de uma máfia da loteria esportiva no Brasil. A loteria esportiva que distribuía e fazia milionários, distribuía dinheiro, como toda loteria, e fazia milionários no país. A partir desta denúncia, 125 pessoas denunciadas, entre jogadores, árbitros, cartolas, técnicos, a loteria esportiva perdeu a sua credibilidade e nunca mais foi a mesma. Esta foi a denúncia em 82 da revista Placar, para ficar aqui no Brasil. Na Alemanha tinha acontecido ainda antes do caso do Paulo Rossi na Itália, na Alemanha havia acontecido também um escândalo por causa de apostas. Depois, em 2005, esta é mais recente, famoso Campeonato Brasileiro do caso Edilson Pereira de Carvalho, denunciado pela revista Veja, repórter André Rizek, mostrando que um árbitro, Edilson Pereira de Carvalho, participava de um esquema de manipulação de resultados numa loteria clandestina feita aqui no Brasil. E agora, com a entrada dessas casas de aposta que vêm de fora do Brasil, mais uma vez a gente tem esse tipo de denúncia. Com a sofisticação loteria esportiva, a manipulação se dava no resultado dos jogos. Comprava-se goleiros, comprava-se jogadores para fazer resultados. Agora, essas apostas elas se dividem entre N momentos. Compra-se um jogador para ele tomar um cartão amarelo. Compra-se jogador para favorecer escanteios, perder pênaltis ou fazer pênaltis. Enfim, são casas de aposta que sequer regulamentadas estão no Brasil, são casas de aposta que não pagam, portanto, impostos pelo que arrecadam, casas de aposta que hoje patrocinam 90% da programação esportiva no país, casas de aposta que estão operando numa chamada terra de ninguém. É inevitável que isso aconteça. Até agora, a coisa se resumia às divisões inferiores, Série B, Série C, campeonatos estaduais. No momento, o que se suspeita
de manipulação em 6 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. E isto não vai ter fim, não vai ter fim. Isto vai continuar enquanto apostas houver. A gente sabe, onde há cassino, há a prostituição, há drogas, né? No esporte não é diferente. E não se limita ao futebol. Já houve escândalos no tênis, e isto se espraia, porque a ganância é tamanha e o descontrole, a dificuldade de fiscalização de tal ordem que isto é uma crônica de um crime anunciado, sem a menor sombra de dúvida. E que envolve, inclusive, jogadores, ex-jogadores, que são garotos propaganda desse tipo de casa de aposta, e não apenas jogadores ou ex-jogadores, também jornalistas, que de alguma maneira colaboram com isso ao fazer campanha para essas casas de aposta. Veja, 19 dos 20 clubes brasileiros da primeira divisão têm uma casa de aposta na camisa. A Premier League acaba de proibir que seja o anunciante principal a partir da temporada de 25-26, mas continuará permitindo que se ponha na manga ou nas placas dos estádios. Quer dizer, é uma proibição para inglês ver. Não tem jeito. Traz dinheiro, traz benefícios para os clubes, mas traz também manipulação de resultado. Lembro de um outro caso, a CPI dos bingos aqui no Brasil, já no governo Lula, quando os bingos foram legalizados no país, não no governo Lula. No governo Lula, eles acabaram proibidos. Levou uma porção de clubes a se endividar, porque havia parceria entre os bingos e os clubes, porque parte do dinheiro dos bingos era revertido para o futebol. São Paulo se endividou com isso, outros clubes se endividaram. No caso do Corinthians, o atual presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, era dono de bingo aqui na na Avenida 23 de Maio, quebrou, não pagou os direitos trabalhistas dos seus funcionários. Enfim, resumo, onde tem jogatina, tem corrupção. O futebol brasileiro está sendo vítima disso.